Bem-vindo, bem-vinda a esse webinar muito especial que a gente vai ver hoje. Meu nome é André, eu sou o gerente de publicações da Emerald Publishing para a região da América Latina e o Caribe. Comigo aqui eu tenho 3 colegas muito especiais, inclusive, Tutila, eu vou pedir uma gentileza enquanto eu inicio aqui, você poderia passar o comando para o professor Sigmar, aí a gente já vai ajeitando um pouquinho a apresentação, ele já vai colocando em modo de apresentação. Enquanto isso, deixa eu apresentar os meus colegas aqui para nós hoje. Conosco está Tutila Aragão, que é a nossa gerente de relações aqui para o Brasil, uma profissional que vocês podem contar sempre que vocês quiserem. Ela é a nossa expert para todos os temas de acesso à base de dados da Emerald. Nós acabamos de ver um vídeo. Nesse vídeo, especificamente, a gente fala das revistas, mas caso vocês queiram falar de acesso geral, quaisquer temas que tenham a ver com a editora, recomendo que vocês contactem. Ela reside em Brasília e desde Brasília ela presta esse serviço para todos nós aqui. Conosco também está o professor Sigmar, mas eu vou fazer uma apresentação mais completa na sequência. Antes, eu quero apresentar a Valéria Garcia, que é a nossa vice-presidenta para a região da América Latina e do Caribe também, que fará a introdução aqui, dará as palavras de boas-vindas. Valéria, por favor. Obrigada, André. Bom dia a todos, quase boa tarde, né? Mas bom dia. Primeiramente, agradecer ao professor Sigmar por aceitar o nosso convite aí, né? Nossa segunda sessão, a primeira foi um sucesso e nós precisávamos de um pouco mais de tempo, né? E aí resolvemos fazer uma segunda sessão para conseguir responder todas as perguntas também e cobrir todo o tema. Agradecer a participação de todos. Esse ano nós tivemos vários webinars de sucesso, temos mais um ainda para completar o ano. E convido a todos aí para nos seguir em nossas redes sociais, para ficar sabendo mais sobre o próximo e também do que a gente vem fazendo e inovando, né? Agradecer o time, Tutila, André e todos que nos apoiaram e ajudaram aí a organizar essa série de webinars que vem sendo um sucesso. E esperamos estar apoiando todos os participantes e que vocês aproveitem o máximo. E boa sessão a todos. Muito obrigada. Obrigada, professor Sigmar. Joia, Valéria. Obrigado pelas palavras. Então, apresentar o nosso querido palestrante convidado, professor Sigmar, presidente da Associação Brasileira de Editores Científicos. Como bem comentou a Valéria, ele já nos abrilhantou no ano passado com uma primeira parte sobre esse assunto tão caro a todos nós, que é a ciência aberta. E eu estou bastante curioso, né, para ouvir essa segunda parte, conversando com o Sigmar. Passou já um ano, a gente está tentando sair dessa pandemia. Eu dei uma olhadinha, obviamente, na apresentação dele, que vocês já podem, inclusive, baixar. Existe uma janela à sua direita que diz documentos, ali você já pode baixar a apresentação do professor, né? E sem mais delongas, quero passar, então, a palavra ao professor Sigmar Rod, que mais que um grande docente, né, eu chamaria de amigo, sempre nos recebeu também na associação e a gente tem uma grande honra de tê-lo conosco novamente. Professor Sigmar, a palavra é sua. Obrigado. Muito obrigado, André, Valéria, esse aí foi realmente, pelo tempo de convivência que nós temos, né, a gente acaba criando uma relação de amizade mesmo, né? E é gozado porque, principalmente com o André, a gente tem, desde da minha gestão anterior, né, que eu fui pela primeira vez presidente da ABEC, a gente sempre conversa muito, troca ideias, troca reflexões, e por causa disso, o André me fez uma provocação para falar como é que ficou a ciência aberta depois desse todo esse tempo de pandemia, né? Isso me levou a uma reflexão
o que tinha acontecido, o que aconteceu durante esse período em que a gente entrou num período de reclusão total, agora o movimento de abertura, o que aconteceu, como isso repercute na ciência, como isso repercute na ciência aberta. E eu achei uma coluna que foi publicada este domingo no jornal Estado de São Paulo, do Karnal, que eu vou terminar minha apresentação com estas falas do Karnal nessa coluna, que ele fala que é o the point of no return, que é aquele ponto que não tem mais volta, né? E é mais ou menos nesse sentido que eu vou tentar fazer minha apresentação para vocês hoje. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Joia, Sigmar, a gente já consegue ver o PowerPoint, ele está em modo de notas ainda, digamos. Acho que faltaria apenas colocar em modo de apresentação. Ok, deixa eu só ver que eu pus a caixa aqui em cima do meu... Aqui. Prontinho. Ok. Muito bom. Então, como eu disse para vocês, né, ele fez esse desafio para mim e realmente me levou a pensar a respeito, a imaginar, a tentar analisar tudo o que aconteceu nesse período. Então, eu procurei buscar para vocês o que tem de mais recente do que aconteceu de mais recente nesse período. E eu começo trazendo para vocês esta publicação, que foi lançada agora em julho deste ano, na reunião da SBPC, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que é um estudo feito pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, que mostra o que aconteceu com a produção científica brasileira nesses últimos 5 anos, né? Comparando o que ocorreu em 2020 em relação a 2015. E vocês podem olhar aí nas setas que o Brasil ele teve um aumento na sua produção. Muito importante, essas informações elas são retiradas da base Clarivate, certo? Do Web of Science. Então, esses dados são exclusivos das publicações que estão nesta base. E nesta base, o Brasil aumentou a sua produção em 32,2%, enquanto o mundo cresceu 27,1%. Mas, embora crescendo tudo isso, nós ainda temos somente 3,2% da produção mundial, isso dados de 2020. Então, eu fui procurar na literatura o que está se falando a respeito de ciência aberta. E eu achei esta publicação da professora Eva Mendes, da Espanha, que publicou isso no meio de 2021. Ela é talvez uma das maiores autoridades sobre ciência aberta no mundo, e ela fala que a pesquisa ela é cada vez mais complexa, mais colaborativa, mais digital e mais baseada nos dados e nas grandes capacidades de computação científica. Contudo, nós continuamos realizando, publicando, financiando e avaliando a pesquisa da mesma forma que o século passado. E foi a partir daí, dessa colocação dela, que eu montei essa apresentação para vocês. Então, eu coloco assim, você está preparado para mudar? Você aceita mudanças? Mudar é complicado. O ser humano tem uma resistência muito forte a sair da sua zona de conforto. Mas a
acomodar-se é perecer, principalmente quando nós estamos falando de ciência. Nós temos que estar constantemente nos reinventando, nos reimaginando, nos atualizando para poder continuar. E precisamos criar um novo hábito. Qual é esse novo hábito na ciência? É a ciência aberta. E como diz o professor Mário Sérgio Cortella, né, numa das suas muitas apresentações, que vocês podem procurar no YouTube, e a quem eu admiro muitíssimo, né, que se a sua cabeça ficou no passado e você não faz mudança, você está ficando velho. Então, a idade não é a idade cronológica que vale na ciência, é a idade mental, é a idade e a capacidade que você tem de aceitar mudanças. E é por aí que caminha a ciência aberta. Aí eu fui buscar este relatório feito pelo governo canadense, aonde ele publicou 2 matérias. Aqui embaixo está o link para esta matéria que foi publicado no Scholar Kitchen, né? E essa última foi publicada no dia 9 de novembro deste ano, né? E essa matéria é muito interessante, são 2 artigos, que eles falam o que aconteceu com a ciência canadense durante a pandemia ou após a pandemia, né? Após é muito difícil, porque nós ainda estamos na pandemia, mas o que aconteceu com esse período de pandemia? E aí eles põem esse gráfico que eu achei, esse desenho que eu achei maravilhoso, que ele diz tudo o que a gente quer falar. Que a pandemia, dentre todos os aspectos negativos, ela teve um aspecto positivo. Ela expandiu horizontes, ela abriu novas frentes, que é o que nós temos que, a partir de tudo isso que ocorreu, passar a considerar na ciência. Então, eles fazem uma análise. O primeiro ponto que eles abordam é sobre o acesso aberto, que eles dizem que, durante a pandemia, houve uma abertura de acesso aos artigos sobre a pandemia que ficaram abertos para o mundo inteiro. E isto fez com que muitas revistas vissem a importância do acesso aberto, e principalmente instituições governamentais e de pesquisa. E que, embora algumas revistas ainda façam um acesso aberto parcial, o definitivo está se tornando uma tendência mundial. Eles também observaram que, com o acesso aberto, com a ciência aberta, houve uma maior equidade, diversidade e inclusão da produção científica. Porque, de repente, como ninguém sabia nada sobre o Covid-19, qualquer publicação era muito bem-vinda, mesmo que fosse de países de terceiro mundo e abrangendo equidade, diversidade e inclusão. Não havia aquela restrição que, às vezes, a gente nota, não, isto é uma produção do terceiro mundo, pode não ser tão boa como a produção do primeiro mundo. Isso mudou com a pandemia. Um outro aspecto muito importante foi uma coprodução do conhecimento. Por quê? Porque, de repente, ninguém sabia nada. Aí começou a se estudar o Covid-19 e começaram a se intercambiar, começaram a se compartilhar as descobertas para chegar a um resultado positivo, que é o que nós estamos vendo hoje no mundo, né? A vacina, e agora parece que, finalmente, um medicamento efetivo para tratamento, porque a vacina é para prevenção. Agora estão saindo medicamentos para tratamento do Covid.
E aí os pré-prints foram fundamentais. Os pré-prints que eram relegados somente à física, eles, de repente, assumiram um aspecto importantíssimo no mundo, porque em 48 horas, 24, 48 horas, eu tenho o meu artigo disponível na internet ou no meio digital para conhecimento de todos. Isso foi uma rapidez de distribuição de conhecimento muito grande. A gente já vai falar mais um pouquinho sobre o que aconteceu com os pré-prints. Uma outra coisa que mudou muito foi o processo de revisão por pares, porque, de repente, começou a se observar que nós não podíamos esperar um ano para publicar um artigo científico. Então, se criou o fast track na publicação científica. A revisão por pares teve que ser acelerada e viram que foi possível fazer uma revisão por pares mais curta, mais rápida, para que o conhecimento fosse disponibilizado de uma maneira mais rápida para toda a sociedade. Mostrou a importância do financiamento das pesquisas, que sem a ciência a gente não obtém respostas, né? Pena que o governo brasileiro não entendeu isso ainda, mesmo depois que tudo ocorreu, porque o Brasil está na contramão do resto do mundo. Enquanto todos os países estão aportando mais recursos na pesquisa, o Brasil corta recursos de pesquisa para favorecer projetos de deputados que sequer abrem mão de um assessor para melhorar a divisão de rendas no nosso país. E também, para terminar, eles falam da importância da infraestrutura, de nós termos infraestrutura adequada para fazer a pesquisa, então que tem que se investir na infraestrutura, e a importância dos metadados, que esses metadados têm que ser abertos para eles poderem ser verificados e, com isso, aumentar o conhecimento na ciência. Então, esses aspectos que o governo canadense coloca nesses relatórios é praticamente o que todos nós vimos que ocorreu no mundo inteiro. E aí eles terminam, né, na conclusão desses artigos, dizendo que as lições aprendidas com as pandemias, não só a atual, mas também as passadas, como a influenza, como a SARS-CoV, que ocorreram, demonstram que a produção científica, o financiamento dessa produção e o acesso às pesquisas precisam continuar e precisam ser melhorados, mesmo depois que esse surto terminar, que ele tem que ficar como exemplo que nós temos que continuar investindo na ciência e na pesquisa. Mas aí nós caímos no grande problema, né? Quem é que paga a conta? Quem é que financia a ciência aberta? Porque a ciência aberta é muito cara. Porque para eu abrir as publicações científicas, para eu abrir um processo de revisão por pares, para eu abrir os dados da pesquisa, alguém precisa financiar isso para que isso ocorra. Senão uma revista não se sustém, um publisher não consegue manter as suas revistas, precisa um investimento em relação a isso. Então, quando foi em abril deste ano, no dia 30 de abril deste ano, 2021, saiu publicada uma matéria no jornal Folha de São Paulo, do professor Olavo Amaral, da Federal do Rio de Janeiro, que ele fala assim, o mercado de luxo, e ele faz uma crítica contundente ao custo de uma publicação científica, ao custo de uma produção científica. E ele diz o seguinte, eu trouxe só uma pequena parte da coluna deles,
mas está aí a referência, eu sugiro que vocês leiam, porque é muito interessante. Artigos em revistas de prestígio são o motor que garante reputação, empregos e recursos de pesquisa no mundo acadêmico. A consequência disso é uma economia de prestígio que permite às grandes revistas cobrarem o que entendem, além de obterem mão de obra gratuita de cientistas ansiosos por associarem-se às suas marcas como revisores ou editores. Isso também se torna contundente aqui no Brasil, uma vez que nós temos um processo de avaliação da nossa pós-graduação que avalia pelas revistas aonde nós publicamos os nossos artigos. E aí ele diz, né, que com isso, pesquisadores de países como o Brasil se veem forçados a escolher entre duas alternativas eticamente questionáveis: deixar seus trabalhos serem bloqueados por paywalls para o lucro alheio, ou seja, publicar em revistas de acesso fechado, ou desperdiçar os escassos recursos de pesquisa do país com taxas de acesso aberto inflacionadas. Nós tivemos essa discussão ontem na Unesp. Nós tivemos uma reunião onde nós estávamos discutindo isso. Ora, a CAPES quer que nós publicamos em revistas que ela dá uma qualificação que é importante para a pós-graduação. Mas custa caro isso. Quem paga essa conta? Quem paga essa conta? Para quem é de São Paulo, que tem uma FAPESP, por exemplo, a FAPESP ajuda a pagar. Algumas universidades, e aí eu vou citar somente a minha, que é a Unesp, ela fornece auxílio para os seus pesquisadores para que eles publiquem em revistas, mas mesmo esses recursos são limitados, tá certo? E aí sai uma publicação nos Anais da Academia Brasileira de Ciências, também este ano, de 2021, um editorial do Alexander Kellner, que é o editor científico desses anais, e também o diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que está em construção e que pegou fogo por falta de investimento, não é? O quanto um periódico cobra de APC, taxa de publicação, passa a ser um fator a ser considerado no processo da tomada de decisão na escolha do periódico aonde eu vou publicar a minha produção. E ele conclui o editorial dizendo o seguinte: resta saber se a comunidade científica, que já enfrenta graves limitações na realização de pesquisas, encontrará espaço para esses custos extras. E para falar um pouquinho de pré-prints, eu posso dizer para vocês que neste ano da pandemia, devido à importância dos pré-prints que nós já falamos, saíram dezenas de novos servidores de pré-prints, e o ano passado saíram 2 aqui no Brasil, né? O Cielo Pré-Prints, que é um servidor de pré-print que não é exclusivo das revistas Cielo, qualquer um pode publicar seu pré-prints lá, e o Emery, que foi uma iniciativa da ABEC, junto com o IBICT e com a Unesco, aonde nós fizemos um servidor de pré-prints, aonde as revistas, quando elas recebem um artigo, que elas veem que o assunto daquele artigo é importante e tem que ser publicado antes do processo de revisão por pares, ela envia para o Emery. Então, são 2 tipos de servidores diferentes. Um que o autor manda e o outro que a revista manda. Mas são brasileiros. Então, só para relembrar para vocês, o ano passado nós publicamos essa matéria no Minas Faz Ciência, né? Que das ressalvas dos pré-prints, porque das críticas que ainda alguns desavisados ainda colocam sobre o pré-print
é que ele não tem o processo de revisão por pares e, portanto, não podem ser confiáveis. Eu mantenho a escrita do que eu coloquei, que nem os artigos científicos publicados em periódicos após revisão por pares estão livres de falhas. Como todos os artigos, os pré-prints também devem ser lidos criticamente, estudados com atenção para saber o que deve ou não ser citado. E, em relação a isso, nós temos aqui esse editorial de setembro de 2020, um editorial assinado por todos os editores científicos do Grupo Professor, desculpa, o seu áudio não está funcionando. Sigmar, Oi, Sigmar. Valéria, eu acho que a gente não está te ouvindo, Sigmar. Você consegue me ouvir, Valéria? eu consigo. Tá Eu acho que o conseguindo problema é ouvir lá. o áudio dele parou totalmente para recebimento e Ah, é isso mesmo. Ele não está nos ouvindo. Deixa eu ver se eu consigo, talvez, mandar uma mensagem para ele. Eu vou mandar aqui no chat do programa também. Deixa eu, enquanto isso, conferir aqui o áudio dele. Tem como você dar pausa? É que ele não está nem nos ouvindo, né, Valéria? Eu estou tentando me comunicar com ele Ou por ligar por celular e aqui telefone? pelo chat. É. Deixa eu ver. Eu vou tentar dar um toque para ver se ele... Sigmar, você consegue me ouvir? Acho que não, né? Não, não te ouvimos, Sigmar. Seria o caso, talvez, de ligar e falar com ele por celular, André? Tá, então deixa eu ver se consigo ligar para ele. Espera aí, pessoal.
Pessoal, eu conversei aqui rapidamente com o professor Sigmar, ele vai sair da plataforma e entrar novamente. Houve alguma falha no áudio, a gente tentou tirar o fone, mas mesmo assim continua não funcionando, então ele vai fazer esse trânsito rapidinho e deve voltar já em questão de alguns segundos, tá bom? Peço desculpas, são as maravilhas da tecnologia, né? Enquanto isso, eu quero compartilhar no chat aqui a todos, caso vocês queiram conhecer, uma plataforma que a Emerald desenvolveu pensando justamente nessa questão da ciência aberta, né, que é o Emerald Open Research. Eu vou colocar no chat para todos nós e aproveitar essa oportunidade, inclusive, para mostrar aqui um dos documentos que nós temos como leitura nesse canal. Então, deixa eu colocar aqui a apresentação e a minha tela. Joia. Muito bem. Então, bom, primeiro explicar, né, para todos nós aqui o que se trata. Então, nessa sessão a gente está conversando sobre ciência aberta e dentro dessa perspectiva, né, assim como o professor Sigmar falava, tentar trazer essa discussão, né, discutir sobre esse assunto, buscar possibilidades, encontrar caminhos, né, e a Emerald, nos últimos anos, também tem se preocupado com essa questão, não é à toa que a gente está nessa sessão hoje, né? E o que nós fizemos recentemente foi uma associação, uma aliança com uma empresa que é bastante reconhecida internacionalmente, ela se chama F1000, F1000 em português, e com eles a gente desenvolveu essa plataforma para a ciência aberta, né? O Emerald Open Research, então, pode receber um artigo de pesquisa, datasets, documentos em geral, e nos permite, então, ler, consumir materiais em acesso aberto, né? Neste exemplo que eu quero trazer para nós, hoje, é justamente um texto publicado por colegas da Universidade Católica do Chile, que se chama Methodology to Categorize the Research Output of Academic Institutions. Eles, assim como nós, também aqui na Emerald e tantas outras instituições, temos a questão dos SDGs, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como uma questão muito importante, muito cara a todos nós, né? Então, aqui esses colegas da Católica do Chile publicam este material para que a gente possa discutir as possibilidades de objetivo de desenvolvimento sustentável dentro, só aqui aceitar uma ligação do professor Sigmar. Alô, André? Está me ouvindo? Oi, Sigmar, consigo te ouvir. Eu estava aqui Eu vi, você estava conversando falando com o da pessoal. F1000, muito interessante. Isso. Aproveitar a deixa que você nos deu, né? E também aqui não deixar o pessoal entediado, digamos assim, enquanto a gente esperava. Você consegue... A gente já consegue te ouvir, então isso já é bom. Eu sei que a sua câmera não está ativada ainda. Consegue apresentar para a gente? Estou tentando aqui compartilhar minha tela. Joia, já vemos. Ok, deixa eu pôr aqui. Eu consigo te falar, Sigmar, inclusive, o momento
em que a gente perdeu o seu áudio, que é quando você começou a falar do Lancet. Ah, ok. Tá bem? Aqui nesse diapositivo, você consegue ver agora na tela? Exatamente. Se você quiser continuar, por favor, fique à vontade. Obrigado. Posso sim. Desculpe, gente, não sei o que aconteceu aqui. Problemas da era digital. Muito bom. Eu estava dizendo, então, que em setembro do ano passado, a revista Lancet publicou um editorial assinado por todos os editores da revista, dizendo que eles aprenderam com a retratação, é o Learning from a Retraction, aonde eles colocam que com os artigos publicados sobre a hidroxicloroquina na revista, que mostraram que eles tinham incorreções na publicação, nos dados da publicação, que eles não iriam mais publicar nenhum artigo na revista que não tivesse um plano de gestão de dados, em que os autores informam aonde estão depositados os dados referentes às pesquisas e como eles podem ser consultados se for necessário. Ou seja, a Lancet mudou a sua política editorial por causa dos problemas que ocorreram com a cloroquina. Mas isso não acabou. Então, eu trago para vocês aqui agora uma publicação da Vaccines de junho deste ano, que vocês estão vendo aqui, ela foi retratada, mas eu tenho que contar para vocês a história deste artigo. No dia 24 de junho, esse artigo foi publicado relatando 3 mortes com a vacina Oxford-AstraZeneca, 3 mortes que poderiam ser relacionadas à vacina Oxford-AstraZeneca. No dia 25 de junho, um dia depois, 6 editores questionaram o editor científico da revista e, como ele não tomou atitude, pediram demissão pela irresponsabilidade das afirmações do artigo científico, que tinha sofrido o processo de avaliação por pares. No dia 28 de junho, 4 dias depois da publicação e 3 dias depois da demissão dos editores, o editor finalmente publicou uma expressão de preocupação, no qual ele indica que o artigo está sendo verificado. No dia 1º de julho, a Science, na sua newsletter, relatou o que ocorreu na revista Vaccines. Finalmente, no dia 2 de julho, ocorreu a retratação. 2 situações. Vocês veem que em menos de 10 dias o artigo foi publicado e retratado. A importância disso está disponível de uma maneira fácil e rápida no meio digital. Segundo, o editor foi lento em tomar a decisão, porque no dia que foi feita a denúncia pelos seus editores, ele já tinha que ter feito essa expressão de preocupação, que é um recurso que os editores têm para dizer que um artigo está sendo avaliado e que para ver se ele merece ou não ser retratado. Mas veja que isso ocorreu em junho deste ano. Então, só para mostrar para vocês aqui um exemplo de pré-print. Aqui vocês estão vendo um pré-print que foi publicado no dia 23 de maio no bioRxiv. Preste atenção somente no gráfico aqui do meio, né? Para vocês terem uma ideia, o que está numa cor verde, azul, são os artigos publicados sobre o Covid-19, e o que está num tom mais rosa são o número de pré-prints. E, finalmente, o artigo, quando ele foi publicado na PLOS Biology neste ano, em outubro de 2020, né, quando ele foi publicado na PLOS Biology, vejam no gráfico do meio que esse gráfico mudou, porque, obviamente, o autor, enquanto o artigo estava como pré-print, ele fez modificações nesse artigo para enviar para publicação. Então, vocês olham aqui em verde o número de
de pré-prints e em roxo o número de artigos publicados, que obviamente aumentou significantemente. Então, esta é mais uma vantagem do pré-print. Você faz uma pré-publicação do seu artigo, você vê quais são as críticas da comunidade e você modifica o seu artigo se for necessário. Outra coisa que também mudou muito nessa época da pandemia foi a revisão por pares. Se nós formos ver a página do COPE, do Committee of Publication Ethics, ele diz que a revisão por pares deve ser transparente, ou seja, ele já está sinalizando por uma revisão por pares aberta. Os revisores têm que atuar de forma ética e têm que contribuir para o conhecimento. Então, quem faz revisão por pares tem sempre que pensar em contribuir para a melhoria do artigo. Então, não vale revisão, o trabalho está muito bom, pode ser aceito. O trabalho é muito ruim, pode ser recusado. Essas revisões não têm valor. E aí, né, como o André já estava falando da F1000, vocês veem que na F1000, vocês têm no próprio título do artigo, já coloca quantas revisões por pares foram feitas, qual foi o tipo de aprovação que esse artigo teve, e se vocês olharem do lado direito, vocês veem na coluna, vocês podem, inclusive, acompanhar a troca de informações entre revisores e autores para que o artigo fosse publicado. Ou seja, o processo de revisão por pares fica mais claro, mais real e, com certeza, de melhor qualidade, porque nenhum revisor vai querer ter a sua revisão publicada se ela não foi feita com qualidade. Então, o processo de revisão por pares aberto é uma situação que melhora a qualidade da publicação científica. E vejam vocês essa revista da BMC, da Springer, né? A Research Involvement and Engagement. Vocês olham aí nesse destaque em vermelho, que não só cientistas fazem avaliação dos artigos, mas também os pacientes envolvidos no tratamento que aquele artigo está propondo ou está estudando. Então, qualquer um de nós poderíamos ser instados a dar a opinião sobre um artigo que sofreu um tratamento, tá, que você foi submetido. Ou seja, a sociedade também começa a participar do processo de avaliação. Eu recebi questionamentos que dizem, puxa, mas o paciente está preparado para isso? Não, ele não está. Mas cabe ao editor científico avaliar o que o paciente achou daquele artigo e da pesquisa que foi feita e, a partir daí, tomar a sua decisão sobre o aceite ou não do artigo. E, em relação a isso, como eu disse para vocês que o governo brasileiro está na contramão, né? No dia 10 de setembro deste ano, foi publicado no Diário Oficial da União a portaria 145 da CAPES, que ela coloca que não serão avaliadas para o processo Qualis as revistas que não tenham o processo de revisão cega por pares, devidamente auditáveis. Ou seja, ela deixa de fora revistas como a British Medical Journal, como a F1000, que são revistas da mais alta qualidade e que agora não podem mais participar do processo do Qualis, porque saiu essa portaria retrógrada da CAPES. Mas, por outro lado, como nem tudo é ruim, né? No inciso 8º, ela coloca também que não será
avaliada revistas que tenham ausência de política de preservação digital. Ou seja, a CAPES está sinalizando da importância de ter a preservação digital dos periódicos. Então, para a ciência aberta, a Unesco coloca, nas recomendações que ela está fazendo este ano, que é um grande desafio convencer as autoridades, as instituições de ensino e pesquisa, em todos os níveis, a organismos nacionais e internacionais, sobre a relevância da ciência aberta. Então, isso passa a ser uma recomendação da Unesco. Para isso, o governo brasileiro, desde 2011, participa da parceria internacional para a parceria de governo aberto, que é o Open Government Partnership. E em 2018, o governo brasileiro lançou o 4º Plano de Ação Nacional de Governo Aberto, que terminou em 2020, e em 2021, neste ano, lançou o 5º Plano de Ação Nacional, aonde o tema principal será a transparência em ciência, novos mecanismos de avaliação para o avanço da ciência aberta. E dentro deste tema existem vários posicionamentos. Nós estamos trabalhando, enquanto a ABEC, junto com o CNPq, com o CAPES, com o Cielo, com o IBICT, nós estamos com a Embrapa, nós estamos trabalhando na construção de um modelo de avaliação que fomente a ciência aberta. Vejam vocês que este plano é da CGU, então isso pode vir a se tornar uma política governamental, que vai valorizar a ciência aberta. Este plano se iniciou agora em 2021 e tem prazo para terminar suas ações em dezembro de 2022. E sobre isso, nós também fazemos a nossa parte, né? Existe uma discussão em congressos de integridade na ciência e na pesquisa que ocorrem a cada 2 anos, e o último ocorreu em Hong Kong, o próximo irá ocorrer no ano que vem em Cape Town, na África do Sul, aonde, após uns dias de evento, saem algumas recomendações que são publicadas, são alguns princípios. Então, esse que foi feito a última vez em Hong Kong, né, em 2019, fala dos princípios de Hong Kong para avaliação dos pesquisadores, promovendo a integridade em pesquisa, que foi coordenado pelo David Moher, que é um pesquisador canadense, e que nós fizemos a tradução para o português, a professora Sônia Vasconcelos, da Federal do Rio de Janeiro, a professora Carmen Penido, da Fiocruz, e eu, da Unesp e da ABEC, e nós publicamos essa tradução em português, devidamente autorizada pelo Moher, pela sua equipe, e está disponível na página da ABEC com esse DOI que vocês veem aí, aonde vocês podem ver os princípios de avaliação e que estão sendo utilizados nesse Plano Nacional de Governo Aberto. É óbvio que quando a gente fala dos dados de pesquisa, nós temos sempre que relembrar que os dados disponibilizados devem ser tão abertos quanto possível e tão fechados quanto sejam necessários. Então, eu não vou disponibilizar, por exemplo, os dados de os pacientes envolvidos numa pesquisa, como eu não vou disponibilizar dados utilizados para obter uma patente. Mas eu tenho que informar em que repositórios eles estão disponibilizados, eles estão preservados.
E quando eu falo de preservação, não vale pendrive, não vale computador e não vale nuvem, porque tudo isso é passível de ser perdido. São repositórios construídos especificamente para isso e que têm recursos de preservação de tal maneira que, se houver uma pane, existem outros servidores que estão garantindo a preservação desses dados. Então, quando nós falamos em preservação de dados, são nesses repositórios. E, felizmente, as universidades e instituições de pesquisa no Brasil já estão desenvolvendo repositórios próprios para fazerem a preservação dos seus dados. E um dos primeiros deles foi o ARCA da Fiocruz. Então, gente, a ciência aberta, ela é uma realidade inexorável. Tem muita gente resistente. Lembre do que o Cortella falou, certo? Se nós não avançarmos, se nós não mudarmos, se nós não aderirmos a uma tendência mundial, que é a ciência aberta, nós vamos ficar para trás. Porque a base da ciência aberta é a integridade, porque você disponibiliza a informação para toda a sociedade. Então, chegamos finalmente à matéria do Karnal, que eu disse para vocês que foi publicado no estado de São Paulo. O que é um ponto sem retorno? É interessante porque ele fala da música do Fantasma da Ópera, né? The Point of No Return. Quando a Christine diz para o Fantasma da Ópera, numa conversa que eles estão tendo, que não tem mais retorno do que aconteceu entre eles. E ele coloca, né, o Karnal, que fala que é um gesto que contém tanta energia que é um efeito impossível de ser detido. E assim é a ciência aberta. Ela é irreversível. Então, depois do ocorrido, depois do que ocorreu na pandemia, que mostrou a importância da ciência aberta, nada vai retornar ao ponto de partida. Traduzindo como Karnal colocou, agora ou vai ou racha. Ou seja, a ciência aberta é um ponto sem retorno. Para isso, né, só para concluir, a ABEC tem uma série de publicações online em acesso aberto que vocês podem buscar na página da ABEC. Esse que é amarelo que está aí são os anais do último evento da ABEC, que deverá sair em março do ano que vem. E esse último, Comunicação Científica Aberta, saiu o mês passado, publicado pelo IBICT, e ele está disponível, ainda não está na página da ABEC, mas ele já está disponível na página do IBICT, onde nós fazemos uma compilação de ciência aberta para publicação científica. Então, basicamente, é isso que eu trouxe para vocês. Eu gostaria de agora que a gente pudesse discutir um pouco o que nós falamos. Eu só Oi, Sigmar. parei de compartilhar aqui. Muito obrigado pela apresentação. Estava conversando aqui com a Valéria, com a Tutila. Extremamente esclarecedora. A gente já tem algumas perguntas. Eu quero convidá-las, inclusive, a voltar para a sessão, caso elas possam. Eu sei, Sigmar, que no momento você não tem a câmera ligada, caso queira ligar e consiga, né? Eu sei que a gente teve esse problema técnico com a sua máquina, mas... Desculpa, foi erro meu. Não, imagina. E chamar a Tutila. Tutila, você consegue trazer algumas das perguntas para a gente? Sim, consigo. Uma das perguntas que foi enviada é: qual dica você daria para um autor que queira publicar em acesso aberto? Bom, primeiro você tem que selecionar uma revista de acesso aberto. A melhor maneira para isso é a plataforma do AGE, que é uma plataforma que
indexa as revistas em acesso aberto do mundo inteiro. E aí é boa essa pergunta para dizer o seguinte: a América Latina tem 65% das publicações em acesso aberto do mundo. É a área que tem o maior número de publicações em acesso aberto. E o acesso aberto é uma prática da ciência aberta. Para vocês terem uma ideia, a Inglaterra adotou recentemente uma postura que ela não financia mais publicações que não sejam em acesso aberto. Ou seja, ou você vai ter que publicar em acesso aberto, ou eles não vão avaliar e validar a sua pesquisa, para vocês verem a importância que está tendo o acesso aberto. O que precisa, para quem fez essa pergunta, é o seguinte: o grande problema que nós temos hoje são os nossos sistemas de avaliação. Enquanto nós não mudarmos os sistemas de avaliação que vão passar a nos avaliar pela qualidade da nossa produção científica, e aí, se nós publicamos em revista de acesso aberto, quer ela seja do Brasil, ou quer ela seja dos Estados Unidos ou da Inglaterra, ela vai ter a sua validade, nós ainda teremos que buscar a publicação em revistas de acesso fechado que cobram para divulgar essa pesquisa. Então, para você que quer publicar em acesso aberto, procura na base do AGE. Se for no Brasil, o Cielo só tem revista de acesso aberto. O Redalic, da América Latina, só tem revistas de acesso aberto. São bases que valorizam o processo de acesso aberto. E isso é uma tendência, tá? É muito importante, quando você vai terminar a sua pesquisa e vai começar a sua pesquisa, escolher para qual revista você vai mandar. E aí precisa que as instituições de ensino incentivem que nós publiquemos em revistas de acesso aberto. Outra Obrigada. pergunta? Temos sim. Como a CAPES pode apoiar as universidades com a demanda do acesso aberto? Mudando a cabeça dos coordenadores de área. Estou sendo bem irônico, mas é exatamente isso que acontece. Porque falam que a CAPES somos nós, né? Nós queremos publicar em acesso aberto, queremos pagar menos para publicar. Agora, o que nós observamos é que existe uma resistência de alguns coordenadores de área a implementar o processo de acesso aberto. Isso é tão evidente que algumas áreas não aceitam o Cielo como base para validar as revistas científicas na sua base, na sua área. Ou seja, a base de dados mais importantes que nós temos no Brasil e que indexa somente revistas de acesso aberto, tem áreas que não aceitam a base do Cielo como avaliação para o Qualis da CAPES. Então, precisa que a comunidade se manifeste, como já ocorreu várias vezes no mundo, precisa que a comunidade científica brasileira se manifeste junto às coordenações de área, porque não é que a CAPES é totalmente fechada a isso. Ela escuta os coordenadores de área. Precisa que os coordenadores de área aceitem a ciência aberta, adotem a ciência aberta e, com isso, eles forçarão a CAPES a adotar a ciência aberta também. Obrigada. Uma outra pergunta que eu acho que está um pouco ligada a esse tema é, considerando que os autores não têm dinheiro para publicar em ciência aberta, quem vai pagar essa conta? Então, o que precisa é que haja um grande financiamento para a publicação, né? E esse financiamento ele tem que partir desde a instituição de origem do pesquisador, às instituições de fomento e a uma política governamental.
Eu estou cansado de fazer, entre aspas, vaquinha com os meus orientados. Professor, nós vamos publicar na revista X, que custa lá $1.000, $2.000 para publicar, né? Vamos dividir entre todos os autores para publicar. Está erradíssimo fazer isso. Está erradíssimo. Precisa, sim, que as agências de fomento comecem a valorizar isso. Nós temos discutido com os conselhos das FAPES sobre isso. A FAPESP e algumas outras FAPES já adotam esse procedimento. Então, se eu tenho uma pesquisa financiada pela FAPESP, a FAPESP paga o APC da publicação do artigo referente àquela pesquisa. Ou seja, ela financia. Como eu disse para vocês, a Unesp financia 2 publicações da sua comunidade em revistas que cobram para publicar. Ela dá lá um valor para que os pesquisadores possam publicar 2 artigos por ano. E é assim que a gente tem que caminhar, tem que vir financiamento para a publicação. Para isso, precisa mudar a cultura. Nós não temos, por exemplo, como chegar nas instituições de fomento governamentais e pedir dinheiro para a publicação. Eles não fornecem isso. Precisa mudar essa maneira de pensar das agências de fomento. Agora, se você for pensar numa agência, numa política governamental que diminuiu o dinheiro para ciência e tecnologia, isso cada vez fica mais difícil. Uma outra política é financiar as revistas, né? Que é uma coisa que o CNPq faz aí junto com a CAPES, né? Eles dão dinheiro para que as revistas se mantenham e, com isso, não precisem publicar, cobrar para publicar. É uma outra maneira de resolver o problema. Ótimo, excelente. Temos uma outra pergunta aqui, bem interessante, sobre aquele tema que você levantou, sobre o APC como critério de avaliação para a publicação. Sigmar, você tocou no tema dos APCs e me pareceu muito interessante adicionar o valor do custo de publicação como um critério de análise para autores escolherem uma revista. No Brasil, o Cielo nos fornece o Escola One devido à capacidade financeira do governo do Estado. Já que o sistema recolhe impostos do Estado mais rico do país, ou seja, o financiamento público se dá em parte pela pujança da iniciativa privada. Como podemos ter uma solução rumo à ciência aberta, mas mantendo o incentivo à pesquisa privada e não quebrando o sistema de publicações? É mais ou menos o que eu respondi na questão anterior, né? Precisa que haja financiamento das revistas e das publicações. A gente já, há algum tempo atrás, a gente já, uma vez questionamos a CAPES, num evento que teve, ainda com presidentes anteriores, né? Que por que de gastar uma fortuna com o portal periódico da CAPES? Por que não investir em dar recursos para os pesquisadores ou para as revistas do Brasil para que elas publiquem sem cobrar taxa de APC? É meio irônico, né? Eu não entrei no assunto de falar do Sci-Hub, né? O Sci-Hub é um assunto que tem sido muito discutido, que é uma plataforma pirata e que é uma alternativa de nós buscarmos acesso à pesquisa e fraudando os grandes publishers. Então, isso é uma atitude eticamente questionável. Agora, você vai falar assim, não vai usar o Sci-Hub? E eu vou falar, eu uso, lógico que uso. Vai falar, você é antiético? Sou. Mas eu não tenho dinheiro, nem sempre eu tenho acesso aos portais que estão, aos periódicos que estão no portal periódico CAPES, que, aliás, é inegável o valor disso, eu não estou retirando o valor, não estou falando contra o portal periódico, tá? Sou muito a favor do portal periódico, mas a gente usa. Foi feita uma pesquisa na CONICET, na Argentina, eles viram que 96% dos pesquisadores argentinos usam o Sci-Hub.
porque lá eles não têm um portal periódico CAPES para avaliar para buscar as informações. Então, tudo passa por um grande financiamento governamental e institucional para a publicação científica, que tem que mudar a característica, né? Nós estávamos discutindo o problema da vacinação, né? Que a vacinação, felizmente, está avançando no Brasil, porque nós somos um país com tradição na vacina. Em alguns países europeus, né, de origem saxônica e nos Estados Unidos, a vacinação parou de avançar. E agora, qual é o recurso que eles estão fazendo? Ora, se você for pego no lugar público, como está fazendo alguns países da Europa, se você for pego no lugar público sem a vacina, você toma uma multa altíssima em euros. O que aconteceu? O pessoal está indo se vacinar na Europa. Então, tudo, quando mexe no bolso, quando tem um sistema de punição, as coisas funcionam. Então, precisa mudar a política de investimento nisso. Para isso, nós precisamos ter mais recursos de ciência e tecnologia. Para isso ocorrer, nós precisamos ter mais investimento nessa área. E, para isso ocorrer, precisa que o nosso legislativo tenha menos assessores, menos orçamentos secretos e mandem isso para a saúde, para a educação, para a ciência e tecnologia. O problema do Brasil está aí, gente. Enquanto nós não tivermos um governo que vá pôr o dedo nessa ferida, nós vamos continuar choramingando para a gente fazer uma vaquinha para conseguir publicar um artigo, tá? Para a gente juntar para comprar alguma coisa para fazer pesquisa. Por que eles não pegam esses orçamentos secretos e dão para os pesquisadores para eles comprarem insumos para pesquisa? Faria um bem muito grande para o país. Não que trator não seja importante, também é. Mas não precisa ser secreto, né? Nós estamos na época de ciência aberta. Desculpe, mas isso me revolta, tá? Isso me revolta. E espero que todos lembrem-se disso na eleição do ano que vem. Muito interessante essa discussão, Sigma. As principais perguntas foram feitas, nós encaminharemos as perguntas que chegarem depois, posteriormente, pelo nosso e-mail. Gostaria de perguntar se alguém tem mais alguma coisa a comentar, a falar dos participantes, mais alguma pergunta a fazer agora nesse momento? Eu queria aproveitar, sim, a oportunidade. Bom, primeiro agradecer ao Sigmar, é tão importante a gente falar desses assuntos. Sigmar, uma discussão que eu tenho tido recentemente, bom, isso é chovendo molhado, né, mas a gente sabe que cada artigo publicado, ele precisa da revisão de 2, às vezes muito mais colegas, né? Existe alguma coisa que a gente possa fazer no sistema para talvez valorizar tanto os revisores quanto nós valorizamos os autores e talvez deixar o sistema menos injusto, assim, porque cada artigo vai exigir a participação de 3, 4, 5 revisores? Você acha que existe algo prático, simples, que possa ser feito? Bem, muito simples, André. Quando a gente começou a trabalhar nesse 5º plano de governo aberto, a gente colocou para o representante do CNPq. Nós estamos falando de ciência aberta e estamos num plano de governo aberto. Mas eu não consigo registrar meus pré-prints na plataforma Lattes. A plataforma Lattes não aceita. Aí ele parou, pensou e falou assim, nossa, por que não? Por que nunca ninguém falou isso para a gente? Mas porque isso não precisa ser falado. Isso é um movimento que está ocorrendo no mundo, o que precisa é proatividade das agências de fomento. Então, se vocês pegarem esses princípios de Hong Kong, eles colocam bem claro como é que você pode valorizar, né, os princípios de ciência aberta. Então, quando você faz uma revisão por pares,
principalmente se você faz uma revisão por pares aberta, você pode atribuir um DOI para essa revisão por pares. Se você pode atribuir um DOI, isso pode contar como uma publicação para o revisor. Isso conta como produção para o revisor. Agora, eu não vejo em nenhuma agência de fomento que eles valorizem o número de revisão por pares que você faz. E a gente sabe que isso dá um trabalho insano para quem faz a revisão por pares. Você leva um tempo grande para fazer uma boa revisão. Você vai ler artigos, você vai fazer uma busca do que tem, você vai redigir o que você falou, porque você quer contribuir. Então, precisa valorizar essa produção. Essa produção tem que ser valorizada pelas agências de fomento, pelas instituições de ensino e pesquisa, e hoje está mais simples, né? Hoje você tem plataformas como o Publons, o Reviewer Credits, o Digital Commons, que colocam lá as avaliações que você faz. Então, é só você importar aquelas avaliações para a produção do docente e começar a valorizar isso, porque aí você começa a ter uma maior adequação. Ou fazer como a Lancet faz, né? A Lancet paga pela revisão por pares, mas ela te dá 48 horas para você fazer a revisão. Se você não fizer em 48 horas, você não recebe. Se bem que eu faria para a Lancet de graça, só para dizer que eu fiz uma revisão para a Lancet. Eu não cobraria nem um seus, queria só pôr no meu currículo isso. Como eu já fiz uma vez para a Nature, eu fiz uma, está lá no meu currículo com maior, aliás, uma revisão aberta que eu fiz, está lá no meu currículo com maior orgulho, sabe? E por quê? Porque tem que ser valorizado, isso tem que valorizar essas coisas. Eu tenho mais uma pergunta e eu prometo que aí eu encerro mesmo. Não, é uma delícia conversar com você, André. Obrigado, Sigmar. É que você conhece o F1000, conhece a plataforma e a gente fez essa parceria com eles e criou o Emerald Open Research, que é essa plataforma para a ciência aberta e faz uso dessa revisão aberta, né? Como que você vê essa tecnologia, essa ideia? Eu conheço o lado bom, mas também conheço as críticas, né? Basicamente, muita gente diz, olha, não está indexado e compara com fator de impacto, mas justamente a proposta é de ser algo diferente, alternativo, e aí a visão é a visão da ciência aberta, né? Então eu queria que você pudesse falar um pouquinho a respeito, se você puder, por favor. Inclusive tem uma vantagem aí que eu não falei também, se você faz uma revisão por pares aberta e você atribui um DOI, você pode citar essa revisão, passa a ser um artigo citável que melhora seu índice H. Você entendeu? E o sistema da F1000, que foi praticamente, talvez a melhor de todas que tem do sistema de revisão por pares, que eu conheço, eu acho que a F1000 é a melhor delas, né? É o sistema da valorização, André. Você tem que criar mecanismos para que essas avaliações recebam DOIs, elas sejam utilizadas para citação, para que os revisores se sintam valorizados. Eu já recebi muitas críticas assim, falar, mas se eu vou fazer uma revisão e eu recuso um artigo, o autor vai saber, ele vira meu inimigo. Aí eu falo, bom, isso aí é do sangue latino, né? Aí isso é sangue latino, que a gente tem que mudar também. Eu canso, eu faço um treinamento com os meus alunos, que é o seguinte, toda vez que a gente tem um trabalho recusado, e só tem trabalho recusado quem escreve, quem não escreve não tem trabalho recusado, tá certo? Eles ficam bravos, eles falam, pô, o editor não entendeu meu artigo, o editor não gosta de você. Fala, não, espera um pouquinho, vamos ler o que está na revisão por pares, vamos fazer uma análise não com sangue latino, vamos fazer com sangue saxônico, né? Não que não ocorra lá também, mas ocorre menos, né? Vamos ver se a crítica é construtiva, se a crítica tem valor. A gente tem que aprender a ser avaliado e a ser criticado de uma maneira construtiva.
Quando a crítica não é construtiva, ela é destrutiva, aí a gente reage. Mas se a crítica ela é construtiva e tem fundamento, a gente tem que incorporar essa crítica e aí modificar os nossos trabalhos. Então, aí eu acho que o processo de avaliação por pares aberta vai ser a maneira que vai resolver o problema da qualidade da revisão por pares. Porque nós sabemos também, André, a gente não teve tempo de discutir isso, que a revisão por pares, além de ser difícil de encontrar revisores, ela é muito ruim. Ela não é de boa qualidade. Você tem uma revisão melhor também quanto melhor a qualidade da revista. Então, a gente está tentando fazer, nós lançamos na ABEC um curso de avaliador de artigos científicos para tentar orientar as pessoas que querem fazer avaliação por pares, um curso EAD de 60 horas, porque não é porque você escreve artigo que você sabe fazer avaliação de um artigo científico. Você precisa aprender a fazer a avaliação de um artigo científico. Isso é uma arte também, que você tem que aprender. E tem que valorizar, isso tem que ser valorizado. De alguma maneira, isso tem que ser valorizado. Joia, obrigado. Agradeço demais, Sigmar. Passar a palavra para a Totila. Bom, então encerramos a nossa sessão com todas as perguntas já feitas. Todos os participantes irão receber um certificado e a gravação dessa sessão no e-mail de vocês em até 2, 3 dias. Agradeço muito a participação de todos, inclusive a apresentação brilhante do Sigmar, e nos colocamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham e intermediar o contato de vocês com o Sigmar posteriormente. Muito obrigada. Posso só falar só uma coisinha? Eu, na minha apresentação, coloquei meu e-mail da Unesp, né? Vocês podem me escrever, só se identifiquem de onde você é, só para eu saber. Eu respondo relativamente rápido. Tá? Se tiverem alguma dúvida, quiserem conversar, e principalmente falando que é do webinar da Emerald, né? Porque quando eu trato dos meus amigos da Emerald, eu tenho um carinho especial para quem me procura por essa empresa que eu prezo tanto. Obrigada. E que tenho excelentes amigos. Muito obrigada, viu, professor Sigmar? Excelente apresentação. Gostaria muito de agradecer a todos também pela presença. E, como sempre, muito gostoso, né, a gente aprender, ter esse bate-papo, essas reflexões, né? Não temos soluções, mas é muito importante estar sempre compartilhando, né, e tentando entender mais sobre acesso aberto. Obrigada. Considerações finais, André? Acho que isso, mais uma vez, né, como a Valéria falou, agradecer ao professor Sigmar. Nossa, é maravilhoso. E a todos que estão com a gente hoje, conhecer a ABEC, o trabalho que a ABEC faz. Não existe nenhuma outra associação como a ABEC com todos os serviços e a inteligência que ela oferece, né? O Sigmar nos contou do curso EAD para revisores, é só uma dos vários serviços e informações que a ABEC presta à comunidade científica brasileira. Então, incentivar a todos a conhecer o trabalho que eles fazem, a toda a equipe, né? O Sigmar nos elogiou, mas toda a equipe da ABEC é maravilhosa, então, realmente incentivar a que conheçam e possam afiliar-se, né, à associação. Obrigado, viu, Sigmar? E só para colocar, viu, André, nós descobrimos nesse curso de avaliador que o termo revisor, do ponto de vista de português, está incorreto. O termo correto é avaliador, mas tem que fazer o curso para entender por quê, tá? É só para provocar vocês. Muito bom. Muito bom, gente. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Vocês são umas pessoas maravilhosas, tá? Gente, obrigado pela presença. Estou sempre à disposição. Obrigada. André, vamos pensar na parte 3.
Joia, combinadíssimo. Nossa, vai ser uma honra, como sempre. Será um prazer, pessoal. Obrigada. Então, novamente, agradeço a todos e peço desculpas por esses probleminhas de áudios que nós estamos tendo agora no final. Acho que a internet está um pouco lenta. E todos que precisarem de informações podem entrar em contato conosco. Obrigada. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço, continue se cuidando, hein? Você também, professor.